Bem-vindos ao nosso segundo episódio do podcast da Clínica Endovascular. Sim, estamos aqui para contar mais histórias, contar para vocês muito mais casos que com certeza vão impactar o seu dia a dia e a sua maneira de pensar sobre a saúde. Eu tenho aqui a Maíra, que obviamente muitos já conhecem, que é a esposa do Dr. Igor. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é um Muito prazer estar aqui. muito bom. E a doutora Simone, que é a endocrinologista, Endocrinologista, endocrinologista isso aqui mesmo. da clínica do doutor Igor, né, quer dizer, todo mundo é sócio, né, é uma comunidade, é isso? Podemos dizer? Exato, nós somos médicos que cada um tem a sua especialidade e a gente cuida do paciente como Como um um todo. todo. Então Essa frase é tão maravilhosa, né, isso, cuidar do exatamente. paciente como um todo, né. Exatamente. Então, esse paciente a gente acabou de encontrar uma paciente aqui fora e ela acabou de dizer isso, né, que ela chegou aqui, ela precisava muito, né, de um tratamento, ela tinha acabado de ter um aneurisma e problemas vasculares e precisava também perder peso. Aham. Então ela pegou, passou com o Igor, passou comigo e nós fizemos todo esse tratamento. Agora, Então, doutora Simone, sabe o que eu acho muito maravilhoso? Até para continuar a nossa entrevista, eu queria saber há quanto tempo você é formada? 20 anos. 20? Mas espera gente, ela tá fazendo fotona no rosto também? Como assim? Com Meu Deus do certeza. céu, tudo isso? 20 É anos. É sério? sério. Caramba! Então Maravilhosa. então eu posso comentar sobre a endocrinologia 20 anos para hoje. Mudou muita coisa, né? Muita coisa. Você sabe que desde a minha, eu vou falar um pouquinho aqui que eu acho interessante a gente trazer, quando a gente sabe a história, a gente consegue entender como é que foi e o que está acontecendo hoje. Quando eu me formei e terminei a residência de endocrinologia, eu pensei assim: "Eu vou para a área de obesidade", e eu fui para o Uhum. ambulatório de obesidade da Unifesp, né, Aham. e aí comecei lá para poder fazer o meu doutorado, enfim. Até então, pasmem vocês, Hum. nesta época, 2009, 2010, só tinha sibutramina e orlistat, que era o Xenical na época, né, Aham. pra tratamento da obesidade. Então imagina, eram drogas que deixavam a pessoa, né, Que tinha muito efeito colateral. colateral, exatamente. Imagina sintomas gastrointestinais. Então você estava num evento, por exemplo, E e te dá um tinha. piriri, imagina. E como que era cuidar de um obeso há 20 anos? A gente tinha a obesidade como ela é reconhecida hoje como uma doença? Porque ela é uma condição, ela não é frescura, ela não é preguiça, ela não é falta de vergonha na cara, ela é uma condição de fato. Ela era lá atrás também? E teve toda uma evolução, é muito legal você trazer isso, sabe, porque teve toda uma evolução dessa questão, já era, com certeza, eu fui lá porque era uma doença, eu queria tratar essas pessoas, né, Aham. com obesidade. Muitos daquela época a gente enviava para cirurgia bariátrica, né, imagina o ambulatório do SUS, É. a gente tinha apenas a cirurgia bariátrica como uma forma, né, de aliado, claro, à dieta, exercício físico, como sempre, a gente nunca pode esquecer disso, Uhum, mas isso foi evoluindo. Hoje a gente tem mais conhecimento, e uhum, eu acho que a população toda entender a obesidade como uma doença multifatorial. Então uhum, não é só porque uma matemática simples. uhum, Eu como mais e eu não faço exercício e engordo. Existe isso sim, mas dentro desta equação uhum, existe a questão metabólica, a questão hormonal. uhum. E todo o nosso aqui tem uma máquina, né, que a gente fala, Exatamente. E e tem a toda genética e também, tem a né? genética também, que a gente É. não pode esquecer Uhum. isso mesmo. Então assim, isso veio evoluindo e sim, hoje, ainda bem, é Hum, considerado, né, uma cada vez mais entendida como uma doença, é. porque os pacientes, eles sofrem ainda, mas eles Aham. sofreram Muito muito. mais porque eles sofriam o preconceito, tanto Exatamente. dele com ele mesmo, quanto das pessoas, da sociedade com ele mesmo, né. Então eu vejo um pouco a sociedade olhando para essa condição de maneira diferente, menos não
tanto quanto a gente gostaria, né, mas eu vejo menos preconceito do que antes, né. Exato. Nós somos, eu não sei se somos, mas eu acredito que somos da mesma geração, mas, era completamente diferente. Para você ter uma ideia, eu sempre fui do esporte, eu joguei vôlei, profissional durante muito tempo, lógico, eu sou imensa, né, tinha que ir para algum jogo, né, para algum esporte que fosse para mulheres altas. E na época, eu tinha na cabeça que buscar uma endócrino ou um endócrino era para ganhar massa muscular, né, usar droga, né, Hum. usar anabolizante, eu tinha essa ideia do endócrino, olha que loucura, Nossa, loucura mesmo, não porque é? inclusive a gente tem uma campanha hoje dentro da endocrinologia que é "Bomba, tô fora", né, É. você não utilizar hormônio e a gente está vendo muito isso indiscriminadamente, Uhum. hormônios sem indicação Mercado nenhuma, negro, né, né, doutora? Mercado exatamente, então, negro, Com né? certeza. Exato. eu vou dizer aqui que quem cuida de hormônio é o endócrino, que a É gente conhece por todo, isso que eu tô né, dizendo, a na época, se fisiopatologia. você quer tomar alguma coisa, vai, É, Matesto, né, para ganhar aham. massa, você tem que procurar Mas um, é, você mas a também gente tinha essa ideia de endócrino antigamente? Com certeza. Além do mais, era assim, você só vai para o endócrino se você é gordo. Também, Também, também. verdade, verdade. Tanto que E minha se queria irmã emagrecer também tinha o Nutri, né. Ah, se você só quer dar uma cuidada ali, vai no Nutri não, para arrumar mas o sua endócrino dieta. antigamente, você lembra disso? Contar os pontinhos da Verdade, alimentação? verdade. Então você Vigilantes do peso. vigilantes do peso. A minha Verdade. irmã andava com um caderninho, anotando tudo o que ela comia, aí eu falava assim: "Coitada". E assim, colocavam, uma coisa na nossa cabeça que 2 quilos a mais, você já tá gordo. É. Era uma cultura assim, Nós exagerada. mulheres, a gente sofre muito com Muito. isso, né, E com doutora, né. família É. também. Não, hoje com as redes É. sociais, né, tem aquele biotipo, né, agora tá todo mundo muito magro, tirando Uhum. preenchimento, né, não quero mais, seio, não quero mais silicone, não quero mais bocão, eu quero ser magérrima. Como é que faz isso, doutora? Como é que a gente, graças a Deus eu não sigo tendência, É. eu não ligo se eu acho que a tá gente tem gordo, que magro. diferenciar muito bem o que é a obesidade doença e o que é estética. Uhum. Né, o endocrinologista não trata de estética, isso vem por consequência, porque a pessoa perde peso, aumenta a autoestima, Uhum. quem está acima do peso, mas a estética em si, ela é uma parte muito, vamos dizer assim, nebulosa quando É. você entra neste nicho. Uhum. Então a gente trata a questão, excesso de gordura, que a gente se traduz hoje pelo IMC, tem uma discussão imensa do IMC, a questão do peso sobre a altura, e ver hoje a gente fala muito em medir a circunferência É, abdominal, a é. relação Uhum. Que é o cintura-altura, nosso terror, né, cintura-quadril, gente. A gente que emagrece tudo menos a pochete. Tem que fazer fotona. então tem toda essa Uhum. essa 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 questão em cima da saúde mesmo, né, É, porque é aí que a gente tem que, colocar o nosso foco, é. né. Doutora, hoje, qual é o perfil dos seus pacientes? Depois de 20 anos, hoje, 2025, qual é o perfil? Como endocrinologista, e aí eu queria até falar aqui, não é só sobre emagrecimento, perda de peso, obesidade e sobrepeso. A endocrinologia ela trata o homem e a mulher como um todo, então a questão hormonal como um todo, né, menopausa, então tem toda essa síndrome dos ovários policísticos, e aí tem doenças mil, né, diabetes, Tireoide. tireoide, hipertensões secundárias via adrenal, e entre outras inúmeras doenças aí, até porque temos a hipófise também no cérebro, então questões hipofisárias, tumores hipofisários, tem muita coisa. Uhum. Então, Aham. hoje, eu tenho uma, digamos assim, mescla Um leque bem grande aham, de perfis. aham, exatamente. E tem hoje o lipedema. E tem hoje o lipedema que, a meu ver, ele tem que ser tratado como, transdisciplinar que a gente fala, né, essa palavra multidisciplinar hoje a gente não usa mais, mas é transdisciplinar passando pela equipe É, toda, para porque poder equipe de precisa médicos, Com desinflamar primeiro aquela certeza. nutricionistas mulher, exato, é.
porque é uma doença não conhecida na sua totalidade, É. do ponto de vista E é científico tão ainda. antiga, né, doutora? Exato, mas não muito estudada. Exato. Então a gente não tem muito o que dizer do ponto de vista, assim, científico de, qual que é a causa, dessa gordura estar acumulada ali, né, É. então a gente está entendendo um pouco isso ainda, mas temos muitas coisas Não, e é enfim, tão que podemos. preocupante, né, porque aquela inflamação e é gozado porque, eu já falei diversas vezes sobre esse assunto com com outros doutores, inclusive endócrino, que eu tenho 2 amigas de muitos anos, a gente se conhece há muitos anos e elas sempre foram muito magrinhas, né, no tronco e aqui sempre. E eu sempre olhei e eu falava: "Gente, mas ela malha tanto, por que que ela não emagrece?" Mas isso eu ficava comigo, eu não perguntava não, porque eu não sou Uhum. daquela que olha assim: "Nossa, tá grávida", eu não sou dessas. Eu guardo pra mim. Mas eu olhava e falava: "Caramba, ela malha tanto, por que que ela não consegue emagrecer?" Porque a gente não conhecia, e nem a própria pessoa sabia. Às vezes ia fazer uma drenagem e nada acontecia, né. Então, você tem amigas ou tinha amigas que você olhava e tinha esse perfil e você não sabia? A minha irmã. A minha Verdade. irmã tem uma cinturinha de pilão, toda magrinha, e ela tem um lipedema nas pernas que, assim, é absurdo. Por isso que ela ia para o Vigilantes do Peso, aí engordava 2 quilos. A minha mãe: "Nossa, mas tá cheia de celulite, precisa resolver isso, que não sei o quê". E, assim, era uma luta dela interna, tanto que ela tem complexos até hoje, não usa shorts, é uma tristeza. Mesmo hoje diagnosticada e em tratamento. Agora tá em tratamento, já melhorou, consegue usar sainha, mas Aham. assim, é um processo, porque é mental É também, mental. porque mexe muito com a pessoa. Autoestima, né. Com certeza, E hoje com todos esses tratamentos, como é que ela se sente mais confiante em saber a condição dela? com certeza. Hum. E tanto por causa das partes de dores também, porque ela Do reclamava muito de dor, eu do falava: "Gente, uma joelho, moça né. jovem com Exato. tantas dores, nunca vi isso". É, E a gente desconhecia o assunto, é. né. Olha que loucura, né, doutora? Exatamente. Então a gente está hoje a gente consegue tratar essa paciente de forma transdisciplinar, e Uhum. isso é muito importante. Quando a gente discute o caso, então hoje a gente tem a possibilidade de trazer a paciente, discutir o caso em conjunto com todos os médicos, Uhum. né, isso faz Eu diferença imagino. no tratamento. Agora a gente olha, né, eu descobri de fato que era lipedema e olhei para minhas amigas: "Ah, Ana, elas têm lipedema, é isso, por isso que elas nunca emagreceram". Depois da Yasmin Brunet ter passado Ah. pelo Big Brother, Uhum. e ter mostrado o quanto ela sofria, mas ela também acho que na época ela não sabia que ela tinha lipedema, Uhum. saiu do Big Brother, algum médico a chamou e falou: "A gente precisa te tratar". Hoje estão chamando ela de anoréxica, porque ela está muito magra. Mas ou seja, aí vem a sociedade, né, se tá desproporcional, tá feia, se tá magra, tá feia. E aí doutora, como faz, né? Existe eu não vi a ex-Min Brunet É. recentemente, Meu, ela tá Eu ela tá vi. linda, eu acho linda, desculpa, eu acho Não, ela e assim, e se maravilhosa. ela tá E feliz, antes tá também, tudo ela também bem. era É, linda. Linda, linda. É que ela de fato, ela tá o tratamento dela tá bem hard, é, assim, bem pesado. Ela tá bem magra. Não bem se sequinha. nota mais nenhum tipo de inflamação. E eu soube também que hoje os cirurgiões plásticos, alguns que são especialistas, fazem uma lipo especial também na região das pernas para tirar essa gordura, né, o que é muito bacana, né, doutora? Exatamente, porque é uma gordura que tem uma inflamação, então ela é mais difícil de sair com o tratamento clínico. Uhum. Mas hoje com as novas medicações a gente consegue ter uma uma melhora dessa proporção de gordura. Agora vamos falar do seu caso, Má, você falou da sua Vamos lá. irmã, mas eu acho que vale muito a pena a gente trazer o seu caso, né. Você estava com sobrepeso, sempre esteve ou estava? Não, eu ganhei neném recentemente, né, então faz 9 meses que eu Oh. ganhei neném, só que assim, há 6 meses atrás,
eu procurei a Simone, e assim, ela salvou a minha vida, porque eu estava quase em depressão, com 20 quilos acima do meu peso. Quanto você engordou na Os 20? 20 E quilos. aí É, permaneceu? eu estava com 80 quilos. Meu Eu tenho um Deus! 1,60 m. Pititinha, né? Exato. Então, assim, e quando você tá com a barriguinha de grávida, você tá linda, você tá, né. Só que depois essa barriguinha de grávida sai, você amamenta, então você fica, nossa, toda flácida, chateada. E aí quando eu busquei a Simone, eu estava nesse momento triste, e ela falou: "Calma, que a gente vai dar um jeito". E aí a gente começou primeiro a fase de exames, ela pediu uma bateria completa dos meus exames, para saber como que estava a minha saúde, meu colesterol estava lá no alto, eu estava amamentando. Então assim, a gente começou gradativamente, com alguns medicamentos, Uhum. e aí assim, associei com atividade física, mudança de alimentação, Sono. Como sono foi eu o não vou te sono? Porque o falar. sono engorda, né, Então, o o sono sono até hoje ruim, né, o sono até hoje é porque não tem tá o que fazer, bebezinha porque tem ainda, bebê em né. casa, mas assim, todo o restante me ajudou nessa perda de 20 quilos. Aham. E aí, assim, a Simone foi essencial, porque ela não soltou a minha mão em nenhum Ai, momento, ela me maravilhosa. a apoiou em todo momento, a gente continuou fazendo os exames, eu tive um pouco de queda de cabelo, sentindo um pouco de fraqueza. Então você estava com sobrepeso, com um mix de hormônios completamente bagunçados, não tinha outra médica melhor para você procurar, né, doutora? Exato. Então, assim, esse período de amamentação, ele é muito, eh, complicado do ponto de vista de queda de cabelo. Isso pode acontecer, porque tem uma imagina que vai todo o É. aporte calórico para o leite, né, então e pós-gestação isso acontece também. Então a gente fez essa reposição de vitaminas para ela. Associado a isso, depois, né, Má, a gente começou a fazer, claro, um planejamento Hum. alimentar, atividade física, e aí depois, quando ela parou de amamentar, a gente entrou com medicação. Porque Porque até então, não amamentando, eu falava Não para podia, ela: né. "Não podia, pode não entrar com podia. E eu nada". Eu desesperada, "Não, quero imagino, ainda mais com esse resolver". boom que deu, né, Pois é. das canetinhas, no tipo: "Ah, eu quero usar, porque, gente, emagrece muito rápido". E Só que emagrece. calma, né, Não, mas doutora, mas tem emagrece. que tomar cuidado com Com isso. orientação, fazendo Exato, os exames, com exato. acompanhamento. Exatamente. Então, a gente conseguiu aí, né, Má. Quanto você já eliminou? Porque quem perde acha. Não, eu já eliminei 20 quilos em 4 Tudo? meses, em 4 Sem meses. medicação? Antes da Não, não, com medicação? a Agora com a medicação, com a medicação? Não, medicação. foi um tempo sem É, sem medicação medicação e foram 2 depois meses, isso. e Tá. aí a gente, começou uma mudança, de cabelo, Mindset, né. exatamente. E aí depois, em 4 meses, eu perdi 20 quilos. E hoje sua autoestima, É outra coisa. obrigada, né, Ah não, vai feliz bem, da vida. obrigada. E assim, para a mulher é tão gratificante você se olhar no espelho, você conseguir fechar uma calça jeans, sabe, e você se olhar e conseguir se olhar no espelho, Você por nem curte a maternidade, né. você fica se sentindo mal. Você É. passa, eu sou super vaidosa, eu passava e nem me olhava no espelho, e Uhum. aí, assim, meu marido até falava assim: "Nossa, chego todo dia em casa, você tá de pijama", porque eu não tinha nem o ânimo de tomar um banho para me arrumar, para fazer nada. Hoje eu me olho no espelho, eu fico feliz, ele me elogia. Então é muito importante para a Mas ele mulher. já te elogiava, eu tenho certeza disso, Já, você que não escutava já, mais. já. Ele é um fofo, Você não ele é. escutava mais, eu tenho Ele certeza é disso. querido. Isso é importante, né, doutora? Muito Você não cuida importante. só do corpo, né, você De É. cuida jeito nenhum. também da alma, né, da emoção Da dessas emoção, pessoas, né. exatamente. Porque, na verdade, a gente não pode associar isso, né. Eu sempre falo, É. falei para você, né, Aham. Má, nós somos nós temos que cuidar de tudo, integrar tudo isso, né. É. Então, É. esse processo da Má foi muito Foi um case interessante. de sucesso.
Foi muito interessante, exatamente, foi de sucesso com Com certeza, certeza. mas é isso, a gente tem e aí eu queria deixar bem claro aqui, né, que, não a rapidez disso tudo, né, muitas vezes a gente não vê isso no dia a dia, e tá tudo bem, a gente não quer também que tenha essa pressa, essa correria para ter a perda de peso. Mas a Má conseguiu, porque ela estava fazendo e aí eu queria colocar esse ponto que eu falo para todos os pacientes, que eu acho isso importantíssimo. Atividade física, exercício físico faz toda a diferença no resultado, porque, além de você construir massa magra, né, ele traz também uma questão aí de liberação de hormônios, Uhum. né, de bem-estar. É, e uma troca, né, troca gordura por Por músculo, massa. né, Uhum. por massa muscular, que também é importante. Ainda mais, usando o medicamento, você tem que fazer atividade física, porque você também perde a massa magra Senão fica usando. flácida. Exatamente, aí tem que vir fazer mais fotona ainda, É, não, né. e eu perdi, assim, rápido também, porque a gente colocou meta. Eu falei assim: "Final do ano tá aí, eu quero colocar um Biquíni biquíni, branco. não precisa ser branco, pode ser qualquer biquíni, já tô feliz". E aí eu falei pra Simone, eu falei assim: "Eu tenho uma meta e eu quero que você me ajude a chegar nessa Esse meta". maravilhosa. Então eu falei assim: "Eu vou passar na Nutri também, eu vou me cuidar, porque eu quero realmente estar bem". É bom quando tem paciente aplicada, né, com com Maravilha. com com foco, né. Mas sabe o que que eu falo, o que eu falei pra Simone? O paciente, ele pode ser atendido por qualquer pessoa. Quando você se apaixona pelo seu médico, você quer fazer para mostrar para ele, ó, tipo assim: "Tirei 10, olha, eu tô É, fazendo". é, Você sente isso? Eu sinto muito isso. é. Quando eu gosto do profissional, eu quero muito agradar. É, eu E também sou você assim. também é Que assim? signo você é? Eu Aquário. sou Áries. Ah, Áries gosta de ser desafiado. Me então, desafia, me desafia que eu vou lá e faço tudo é certinho. sobre isso. Então, já que você está falando disso, eu gostaria que você olhasse para essa câmera e desse uma dica, um conselho, uma mensagem final para as pacientes que estão nos assistindo e que estão talvez passando pelo que você passou, que foi tão importante. Existe luz no fim do túnel. Busque bons profissionais para te acompanhar e tenha objetivos, porque sem objetivo você não vai a lugar nenhum. E assim, autoestima não tem preço. Você se olhar no espelho, você se gostar, se amar, é o que faz, a nossa vida ficar melhor. E estando melhor para a gente está melhor para nossa família, para a Trabalho. sociedade, para o trabalho. Então é isso que importa. Cuidem-se e procurem bons profissionais. É isso aí. Agora eu quero que você deixe essa mensagem para os pacientes que estão passando por um lipedema e estão achando que a vida acabou, ou para alguém que precisa de fato perder, eliminar peso, mas com saúde, né? Nada de desespero, nada de loucuras, dietas malucas da lua, da sopa, da Do ovo. chá, do ovo, né? Um pouco, eu acho que é importante a gente trazer essa questão da perda de peso, de todas as doenças crônicas, quando a gente olha, e vê o paciente quando ele chega a primeira vez, ele já chega, assim, pedindo, sabe, aquela ajuda. Socorro. Isso, exatamente. E aí, é interessante a gente ver e eu sou muito feliz por fazer parte dessa jornada com todos vocês que são meus pacientes, né, e os que vão ser ainda, mas é muito para mim é muito gratificante fazer parte de toda essa jornada de seja, de qualquer doença, eu tenho um carinho, assim, imenso, eu amo a minha profissão, eu tenho um carinho imenso pelos meus pacientes, respeito muito, respeito a história de cada um, né, e não que eu acho assim, hoje a gente tá, é o que eu falei hoje eu falei a tarde inteira isso, a gente está hoje vivendo uma era de imediatismo, então, assim, o WhatsApp se você não respondeu, você tem que responder. E é isso, o telefone Uhum, tocou, uhum. então é muita é tudo muito, e parece que você tem que resolver o seu problema, seja ele qual for, de saúde, de perda de peso, seja ele qual for, de lipedema, ontem, não é hoje, ontem.
Só que aqui dentro tem todo um mecanismo fisiopatológico, o organismo funciona diferente do que está acontecendo aqui fora. Então vamos com calma, que a Maíra falou, procurem bons profissionais, né, que e dá certo, né, e não desanimem, tenham paciência, tenham muita paciência, né, em todo esse processo, porque, eu falo que você vai chegar lá, né, Vai. e é isso, tem que Uhum. sempre tá, é o que a Maíra falou, não Não largar a mão. Não, desista. não solta a mão de Não ninguém. solta a mão de ninguém, Então, olha, exatamente. muito obrigada. Não vamos Obrigada, soltar as mãos, porque essa entrevista foi uma delícia saber sua história, obrigada. saber que você venceu Uhum. e ainda tem muita coisa para vencer, porque a vida é feita disso, é feita de obstáculos para a gente evoluir, para a gente chegar lá no fim e falar: caramba, quanta coisa eu vivi, E deu né? E certo. deu certo. Uhum. E você, parabéns por essa área que eu acho tão bonita e que hoje as pessoas conseguem entender muito mais o que é, né, a endócrino, para que serve essa especialidade de fato. Parabéns. Obrigada. Obrigada, meninas. É isso. Obrigada. A gente se encontra no próximo episódio. Tchau, tchau.